devorava isso. Não sei se vocês já passaram por essa situação de começar a se interessar por coisas sobre morte. Alguém aqui? Não. É estranho, né? Pois é, o negócio não tá bom. Então ele começou a compenetrar e cada vez mais aprofundar, buscar essas informações. E na medida que ele começou a buscar isso, ele começou a ouvir falar de coisas relacionadas aos espíritos. A pessoas que ouviam, que faziam, se comunicavam com os espíritos. E aí então ele ouviu falar das batidas de Rochester, que como foi conhecido esse momento onde as irmãs Fox, a família Fox, teve que anunciar ao público o que eram essas tipologias, essas batidas na casa. Então, anos antes de Kardec ouvir falar sobre a mediunidade, isso já acontecia aqui. Os espíritos já estavam começando a fazer o burburinho, espalhando as comunicações. Voltando para a Europa, e aí, em 1855, Kardec ouviu falar, um ano depois de um tempo, novamente esse senhor passa, aliás, um pouquinho. Entender como isso poderia ocorrer. Como é que eu posso fazer uma pergunta a este púlpito, a esta mesa aqui, e essa mesa me responder? Imagine, se eu fizer uma pergunta, olha, como está, em que cidade está neste momento a minha mãe? Aí ele vai me responder de acordo com as batidas, as letras vão se juntar e aí vai haver a resposta. Como é que ele pode saber se minha mãe está lá no Brasil? Então isso é curioso, precisa estudar o que é isso. Agora imagine nós, todos que estamos aqui presentes, e os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Se isso ocorre aqui, todos nós estivemos reunidos, viemos aqui hoje, para ouvir e para ver que o Alan vai fazer perguntas para esta mesa e essa mesa vai responder. Separem as suas perguntas. Imagine se fôssemos nós. Que perguntas será que sairiam? Quais seriam as perguntas? Eu não sei vocês, mas uma dessas seria: qual é o número do Mega Millions? For sure. É do pensamento, mano. Qual é o próximo número do Powerball? Especialmente aquela bolinha danada que ninguém acerta. Cash for life. O Cash for Life, né? Cash for Life. Pra mim é passivo. A gente ia ficar fazendo esse tipo de perguntas. Olha, meu filho vai fazer o vestibular, vai fazer uma entrevista para passar na universidade. Qual universidade meu filho deve se cadastrar? A NIU, a Harvard, a de Penn State, Pensilvânia, né? Da Pensilvânia? Qual? Imagine. Seriam essas perguntas. Mas uma pessoa mais séria, um estudioso, que pensa não somente nas questões individuais, como nós ainda pensamos, ele vai pensar além. Ele vai elaborar uma quantidade de questionamentos, de perguntas, para que atenda não somente as suas dúvidas próprias, mas as de todos nós, do coletivo, da sociedade, da humanidade. Por isso que nós espíritas nos esforçamos tanto para entender quem foi esta pessoa. Por que ele dedicou esses anos de suas vidas para isso? Porque quando ele começou a elaborar essas perguntas para os espíritos, que ele enviou para vários espíritos em lugares diferentes, inclusive, para ver se as histórias batiam, se as respostas batiam, se davam conexões, se eram as mesmas respostas. Porque ele já tinha entendido que não era só porque é um espírito que o que ele falasse era verdadeiro ou não. Porque a gente às vezes pensa nisso. Porque é o espírito, não, o espírito ele sabe tudo. Porque ele está do outro lado. Então se ele está do outro lado, ele sabe tudo. A gente não pensa assim, não, gente. O espírito que vai se comunicar hoje é o Alan. Tá? Ou seja, o Alan morreu, ele já sabe tudo. Virou o inteligente, o expert, especialista em sentimentos humanos, em sensações, em dores e perdas. Não é assim que funciona. Senão todos nós já seríamos assim, em alto nível. Mas como eu não sou, por isso que eu tenho que retornar quantas vezes forem necessárias, conforme constam as perguntas
de 167 até 177 do Livro dos Espíritos, que questionam sobre a reencarnação, qual a necessidade da reencarnação, por que nós reencarnamos, quantas vezes nós devemos reencarnar. Será que todos os espíritos precisam reencarnar na mesma quantidade, igual videogame? Todo mundo aqui vai começar a vida com 10 vidas, se vira. Cada um de nós tem 10 vidas para reencarnar. Ou chega à perfeição nessas 10 vidas, ou então desistam. Ainda bem que não é assim. Quantas vezes forem necessárias. Ah, mas será que alguns espíritos precisam demorar tanto para alcançar essa luz, essa iluminação, essa auto-iluminação, transcendência? Não, não precisa. Mas como nós geralmente somos preguiçosos, acomodados, a gente sempre vai deixar para depois. Aquela dieta que a gente quer começar já tem 2 anos, 5 anos, 10 anos, sempre na segunda-feira, né? A gente vai puxando para frente, empurrando. Então, como a gente ainda é assim, acaba que a gente precisa de mais encarnações para poder compreender algumas lições. Então, quando a gente encontra o Livro dos Espíritos, a gente vai entender que Kardec trabalhou duro. E um dos lemas e princípios de Kardec era o trabalho, solidariedade e tolerância. Porque a gente precisa trabalhar muito, mas precisamos ser solidários. Assim como a Turma da Mônica, quando viaja para Paris, e aí, na medida que viaja para Paris, o primo André, que é o primo espírita do Cascão, imagina. Porque a Turma da Mônica não é espírita, né? Não é católica, não é evangélica, não é budista, nada disso. Mas tem um primo deles que é espírita. Então, ele, tendo a informação, pode clarear, tirar as dúvidas das pessoas, das crianças. E por que isso ocorre? Porque as crianças, assim como nós, quando ainda deixamos a criança viver dentro de nós, a criança da humildade, como Jesus nos dizia, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence a elas? Não. Àqueles que se assemelham a elas. E por que as crianças? Porque as crianças, quando têm dúvidas, o que eles fazem? Perguntam. Elas percebem a sua ignorância, de não saber, e aí questionam, querem saber. E aí, por isso, que quando a criança quer saber, alguém pode estar sempre ali orientando e respondendo. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje é que nós não temos tido tanta paciência para responder às dúvidas das crianças. Ou das pessoas jovens ou adultas que ainda são crianças ignorantes em muitos assuntos. Todos nós somos crianças, apenas crianças crescidas. Estamos aqui todos juntos para aprender. Ninguém que vem aqui no púlpito sabe mais que ninguém aqui. Todos nós estamos no mesmo barco, chamado Planeta Terra, e estamos navegando juntos. Então, na medida que precisamos ser mais tolerantes uns com os outros, para, percebendo essa nossa coparticipação e co-construção de um mundo melhor, a gente vai se ajudando uns aos outros. E a gente precisa, viajando nessa informação, na história de Kardec, assim como a Turma da Mônica vai viajando pela Paris, pela França, vai conhecendo, por exemplo, os jardins de Monet e vendo aquilo tudo bonito, lindo, maravilhoso, aquelas flores, aqueles jardins. E aí as crianças questionam, meu Deus, será que alguém fez tudo isso? Ou isso já nasceu assim, né? Bonito, foi se construindo? E aí vem um dos princípios de Kardec, que é todo efeito inteligente tem também uma causa inteligente. Então, quando a gente examina, quando Kardec vai examinar as mesas girantes, ele vai perceber que ali não pode ter algo natural somente da mesa. Alguma força inteligente está agindo. E ele quis descobrir quem é, e descobriram que eram nada mais, nada menos que os espíritos daquelas pessoas que um dia estiveram aqui como nós, vivos, encarnados. Simples. Porque a doutrina espírita é estudo de coisas relacionadas à comunicabilidade do mundo dos vivos com o mundo dos vivos. Porque o outro lado também é dos vivos.
só que vidas em uma outra forma de matéria. Mas para clarear, para que nós possamos entender, é a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Falar que existe sim essa possibilidade. E interessante, quando fala que existe a possibilidade da comunicação de encarnados com desencarnados, ele já está afirmando que existem encarnados e desencarnados, certo? Porque eu não posso me comunicar com desencarnados se o desencarnado não existe. É como dizer, gente, essa ciência aqui, ela vai estudar a relação da comunicação entre terráqueos e marcianos. Então significa que existem terráqueos e existem marcianos. Não tem lógica isso? E aí vai estudando, estudando, compreendendo melhor cada vez mais como é que ocorre isso. E aí a gente vai entender que, como Kardec nos dizia, não basta apenas ver para crer, é preciso compreender. Então Kardec vai ouvir muitas histórias, ele vai relatar muitas histórias na revista Espírita, onde vão muitas pessoas enviarem seus contos, suas experiências, e na medida que ele vai recebendo essas experiências, ele vai analisando, muitas vezes vai até atendendo pessoas. Como, por exemplo, existe uma situação onde uma família inglesa vai relatar uma situação, uma experiência de fenômenos que ocorriam na casa. Então, na sua casa, uma criança dizia que toda hora via um ser estranho, baixinho, às vezes ele via esse ser baixinho começar a mexer nas coisas da casa, derrubava as prateleiras, mexia na despensa, naquelas coisas de comida, né? Então ele sempre estava mexendo. E de repente ele viu esse ser, ele começou a ver o ser, só os relances, e de repente ele começou a ver o ser. Aí ele viu o ser, tinha uma orelha meio pontuda, um nariz esquisito, umas coisas. E aí Kardec começou a estudar isso e começou a bater com outros casos semelhantes, que eram pessoas de diversos países diferentes que começavam a relatar histórias semelhantes. O doido ficava meio assim, não sabia se passava ou não se passava. E a mãe pedia para ela sair e comprar algo na rua. E aí a menina olhava, passava, né, estranhando, e passava pelo corredor. É um lugar meio penumbra, meio escuro da casa. E aí ela começou a fazer isso várias vezes. Só que ela começou a se comunicar com esse ser. Esse ser não começou a transparecer, começou a ter forma para ela. E aí esse ser começou a ter uma forma de criança. Depois começou a conversar com ela. E aí essa menina começou a falar para a mãe o que acontecia. E a mãe ficou assustada. Como você está vendo alguém ali? É como se passasse por esse corredorzinho aqui da saída, fosse mais escurinho. E toda vez que uma criança passasse por ali, dissesse que tinha alguém ali. Toda vez tinha alguém. E aí começou a falar. E depois de um tempo, foi se descobrir, com o passar das cartas, foram várias cartas, que não se tratava nada mais, nada menos de que um dos filhos que aquela mãe já teve. E a menina não sabia disso. E a menina, quando foi saber, perguntou à mãe: mãe, ele é nada mais, nada menos, ele disse que é um fulano de tal. Aí a mãe: mas como é que pode? Como é que pode isso? Mas meu filho já morreu há tantos anos atrás, há tanto tempo. E a menina descrevia. E não tinha nenhuma carta, a menina não viu um desenho, uma imagem da criança. E ela começou a descrever exatamente como era a criança. E o outro filho registrou. Compreender algumas lições. Então, quando a gente encontra o livro dos Espíritos, a gente vai entender que Kardec trabalhou duro. E um dos lemas e princípios de Kardec era o trabalho, solidariedade e tolerância. Porque a gente precisa trabalhar muito, mas precisamos ser solidários. Assim como a turma da Mônica, quando viaja para Paris, e aí, na medida que viaja para Paris, o primo André, que é o primo espírita do Cascão. Imagina. Porque a turma da Mônica não é espírita, né? Não é católica, não é evangélica, não é budista, nada disso. Mas tem um primo deles que é espírita. Então, ele, tendo a informação, pode clarear, tirar as dúvidas das pessoas, das crianças. E por que isso ocorre? Porque as crianças, assim como nós, quando ainda deixamos a criança viver dentro de nós,
a criança da humildade. Como Jesus nos dizia, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence a elas? Não. Àqueles que se assemelham a elas. E por que as crianças? Porque as crianças, quando têm dúvidas, o que eles fazem? Perguntam. Elas percebem a sua ignorância, de não saber, e aí questionam, querem saber. E aí, por isso, que quando a criança quer saber, alguém pode responder. Mas o que tem acontecido de hoje é que nós não temos tido tanta paciência para responder às dúvidas das crianças. Ou das pessoas jovens ou adultas que ainda são crianças ignorantes em muitos assuntos. Todos nós somos crianças apenas, crianças crescidas. Estamos aqui todos juntos para aprender. Ninguém que vem aqui no púlpito sabe mais que ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco, chamado planeta Terra, e estamos navegando juntos. Então, na medida que precisamos ser mais tolerantes uns com os outros, para percebendo essa nossa coparticipação e co-construção de um mundo melhor, a gente vai se ajudando uns aos outros. E a gente precisa, viajando nessa informação, na história de Kardec, assim como a turma da mãe que vai viajando pela França, vai conhecendo, por exemplo, os jardins de Monet e vendo aquilo tudo bonito, lindo, maravilhoso, aquelas flores, aqueles jardins. E aí as crianças questionam, meu Deus, será que alguém fez tudo isso? Ou isso já nasceu assim, né? Bonito, fez se construindo? E aí todo efeito inteligente tem também uma causa inteligente. Então, quando a gente examina, quando o Kardec vai examinar as mesas girantes, ele vai perceber que ali não pode ter algo natural somente da mesa. Alguma força inteligente está agindo. E ele quis descobrir quem é, e descobriram que eram nada mais, nada menos que os espíritos daquelas pessoas que um dia estiveram aqui como nós, vivos encarnados. Simples. Porque a doutrina espírita é estudo de coisas relacionadas à comunicabilidade do mundo espírita. Só que vivos de uma forma. Mas para clarear, para que nós possamos entender, é a comunicação dos encarnados fazendo. Nós temos que perguntar outras coisas. Kardec, nós estamos estudando ainda as perguntas que Kardec fez 70 anos, 160 anos. Nós temos que fazer outras perguntas novas. E ainda evoluir ainda mais. Kardec falava que no início eles estavam ainda no período muitas pessoas chegariam no período da curiosidade. Ou seja, muitos de nós estávamos curiosos com relação àquelas coisas que estavam acontecendo, os fenômenos. E haveria uma segunda fase. Que todas aquelas pessoas que chegaram pela curiosidade, ou iriam embora. Eu vi aqui o fenômeno. Nossa, que bonito, as pessoas chegaram a 2 metros de altura dançando. Que bonito, que espetáculo, né? Aí ele fala, agora, depois dessa curiosidade, vamos agora para a parte mais séria, que é a raciocínio. Buscar entender como e por que isso está acontecendo. Os livros de aprofundamento. É o estudo sistematizado da doutrina espírita. É o estudo aprofundado da doutrina espírita. O estudo das obras de Kardec. Passadas essas obras, vamos estudar agora outras coisas. Então, Kardec diz encarnados. Amanhã, quem sabe, né, estaremos desencarnados. Mas a grande reflexão que nós devemos fazer com as informações que Kardec nos traz é: vamos fazer uma pequena viagem aqui agora. Todos nós estamos aqui na sala. Todos nós, não sei se vocês lembram, mas nós todos aqui presentes combinamos de que vamos desencarnar logo depois da palestra do Bira.
Vocês lembram disso, não lembram? Era isso, não. Só que Right? você tá lembrando. Right? Não lembrei nada. No? Não. Are you give up? Ninguém lembra disso, né? Olha o medo de morrer. Mas a gente não come não. Garante quem tem certeza absoluta que vai chegar em casa hoje ainda, nesse corpício? Quem garante? Não, dá primeiro. Raise your hands. Quem garante? Pesado, viu? Ninguém garante. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque a doutrina espírita faz a gente pensar no comportamento e no modelo de ser espiritual que nós somos hoje. Que tipo de ser humano nós estamos sendo hoje? Porque a doutrina espírita está aqui, os livros, as palestras, os estudos. E o que nós estamos fazendo com esse material, esse conteúdo? Para fazer com que as nossas vidas sejam melhores agora. Para que a gente possa alcançar a felicidade relativa que está sendo oferecida para nós hoje. Porque já que a gente não sabe do amanhã, nós temos que já começar a fazer a mudança de comportamento e atitude hoje. Eu não posso esperar amanhã. Não é igual a dieta que a gente enrola, empurra. Não é. Porque em qualquer momento o cavaleiro da morte pode vir e nos levar. O cavaleiro da morte, gente. Então a morte vem e a gente vai. Simples assim. Verdade. Então é isso que temos que mudar. Eu tenho que ter uma mudança hoje. Mas não aquela mudança de fora, somente para parecer bonitinho, aquelas máscaras que a gente adora colocar, aquelas máscaras carnavalescas. Mudança de atitude real, com sinceridade. É óbvio que a gente não está falando que temos que ser melhores pessoas ou 100% perfeitos agora, porque não tem como. Leva tempo. Leva tempo. Precisamos amadurecer, precisamos passar por isso. Mas essas oportunidades precisam ser abraçadas. E por isso que a família é uma ótima oportunidade para isso acontecer. As pessoas que estão próximas de nós, os nossos pais, nossos filhos, os nossos irmãos, nossos cônjuges, marido e esposa. A gente olha para as vezes e fala assim, meu Deus, vou ter que voltar para casa, meu marido está lá, ele vai começar a falar. Minha esposa, meu Deus do céu, aquela coisa. E a gente esquece que esta relação com o outro, com as suas diferenças, é que nos faz crescer. Sermos mais pacientes, às vezes ouvir mais, brigar menos, trabalhar dentro de nós esses sentimentos que estão sempre em ebulição, a gente não consegue controlar. É isso que vai fazer com que a gente tenha comportamentos melhores com as outras pessoas lá fora. Porque parece que é muito bonito ser espírita aqui dentro, falar, olha, meu irmão, tudo em paz, falar bonito. Ou então ser muito fácil cuidar de falar bem das pessoas que estão lá fora, porque não convivem com você. Então a gente vai no trabalho, ou com o vizinho, sorrir, tratar bem, mas em casa com a família, é aquela dificuldade. Alguém que está mais próximo de nós temos mais dificuldades. Por quê? Que nós temos tanta dificuldade com aqueles que estão mais próximos de nós? Porque eles nos conhecem. Eles estão o tempo todo conosco. Então eles sabem muitas vezes os nossos defeitos. E a gente não quer revelar os defeitos para ninguém. Na medida que a gente se relaciona, que a gente se abre, a gente para de fingir, então a gente acaba sendo aquela pessoa, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto na casa espírita. Imagine se nós pudéssemos ser esta pessoa que nós somos aqui no Centro Espírita, em casa, no lar, lá na escola, faculdade, nos cursos, no trabalho. Imagine se todo lugar que a gente fosse trabalhar, as pessoas fossem assim calminhas, igual vocês. Essa é uma maravilha. Mas a vida real não é assim. Então é aí que a gente está
Estamos nos oportunizando a demonstrar aquilo que talvez seja as coisas mais difíceis ainda para alcançar, mas que vamos alcançar todos, que é realmente sermos caridosos. Porque Kardec dizia de seus valores, fora da caridade não há salvação. E Paulo vai falar isso nas suas cartas, né? Se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada valeria, nada seria. Só que a palavra original, a palavra amor, na carta, na verdade significa caridade. É a questão de tradução. Então a gente precisa sempre buscar evoluir. E esta é a grande oportunidade, meus irmãos, que estamos tendo mais uma vez para evoluirmos juntos. Porque sozinho a gente não consegue aprender essas coisas. Ter paciência sozinho não precisa, né? Ter paciência comigo mesmo, não, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Mas ter paciência com o outro já é mais difícil. O outro ter paciência com você também já é mais difícil. Então a gente vai aprendendo. Evolui sempre, como Kardec dizia. E aí, quando a gente fala de evoluir sempre, ele vai falar que reconhece o verdadeiro espírita por todos os esforços que ele faz para domar as suas próprias, suas más inclinações. Ou as suas impurezas. Mas não é impureza igual do cascão, não, tá? As impurezas morais. Que essas são mais difíceis de limpar, de tirar. Que é a nossa agressividade, nosso sentimento de vingança, essa raiva, os rancores. Que justamente quando Kardec pergunta quem é o maior, o nosso guia, o modelo, e fala que é Jesus, é para a gente estudar justamente as suas boas aventuranças, o seu evangelho. Porque estudando o evangelho, com aquelas mensagens, é que a gente vai começar a entender o significado do amor para consigo e para com o próximo, conforme Jesus disse. E aí, esse amor, essa boa nova, vai nos aproximando cada vez mais com as leis divinas. Quanto mais entendermos Jesus, a sua mensagem, aí a gente vai entender as leis de Deus. Então a gente tem que parar de olhar para Jesus simplesmente como um ser mitológico, como um ser religioso, com aquela referência como se fosse um ser criado especial, diferente, um filho pródigo de Deus. E que não é verdade. Jesus teve um início como todos nós. Ele foi criado como todos nós. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar isso. Quando o nosso planeta estava sendo construído, ou saindo, começando a se formar, Jesus já era espírito puro. Então aí a gente entende de forma lógica que Jesus não é apenas um espírito que foi criado já perfeito, porque não existe isso. Seria contra a regra, seria contra as leis. A lei divina é que todos nós possamos ter o início, sendo criados simples e ignorantes, e a partir daí, passando por todas as nossas situações, até alcançarmos a nossa grande missão, que é a perfeição, melhorando cada um de nós, conforme consta também no Livro dos Espíritos. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E na medida que esta missão é individual, ela não tem a ver com salvar o mundo, acabar com a fome na África. Não, ela é individual. Ela é simples. Qual é a nossa missão? Nos tornarmos melhores cada dia mais. Cada vez mais. Sempre que possível. E é sempre possível. E aí a gente entende melhor. Então, que a gente possa entender, debruçar sobre as ideias, sobre o conhecimento de Kardec, sobre todos os esforços que ele colocou. Conforme o Espírito de Verdade disse, não basta apenas escrever um livro, 2 livros, 10 livros. Tem que expor a tua pessoa, Kardec. Tem que se colocar à frente, se esforçar, sacrificar o teu nome, o trabalho que você fez antes, para levar a essa missão de codificar a doutrina espírita, não fundar, não criar,
mas codificar, organizar. Eu espero, meus irmãos, que essas mensagens que nós discutimos hoje, que nós conversamos hoje, possam ter encontrado conforto nos corações de todos nós, porque assim encontrou no meu, e que a gente possa seguir com o planejamento do dia, da noite de hoje, na próxima etapa, e que a gente possa depois retornar para os nossos lares. Fiquem tranquilos que a gente não combinou a encarnação, tá? O desencarne coletivo, apenas a reflexão da noite, mas que a gente possa aproveitar justamente isso. Imagine que estávamos todos combinados de desencarnar hoje e deu agora uma brecha para a gente, uma nova oportunidade para continuarmos a tarefa. Então, abracemos essa oportunidade com todas as forças e que possamos assim termos dias melhores cada dia mais. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, que possamos todos continuar com os trabalhos da noite. Que assim seja. Obrigada, Ala. A gente vai continuar também. Muito obrigada, gente. Depois ele vai estar lá no Salão Social. Tenho certeza que tem pessoas com algumas perguntas, algumas indagações sobre o trabalho dele, sobre também a palestra, né? O nosso querido Kardec, que foi o tema da noite. E agora a gente vai ter o seu Aécio, depois do seu Aécio cantar 2 músicas pra gente, porque acalma o Bira. E aí o Bira vai vir aqui fazer a segunda parte, das 7 às 8. Das 7h10 às 8 pra gente. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar.